Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre o bem, de acordo com essa visão filosófica. Então, na aula de hoje, nós temos o tema Como buscar o bem? Então, na verdade, é uma pergunta para despertar a reflexão a respeito de como fazemos para buscar esse bem. Como as pessoas, quais ações, quais condutas elas têm, elas seguem para chegar a esse bem, para buscar esse bem. Então, na aula de hoje, na aula de filosofia, nós vamos estudar um pouco a respeito sobre esse tema. Então, como vocês sabem, esse conceito, os conceitos, na verdade, de bem e mal, já vem sendo trabalhado desde a primeira unidade. Então, assim também como na própria filosofia. É um conteúdo, é um assunto em que desperta diversas reflexões a respeito. Então, diversos filósofos já se questionaram a respeito sobre o bem, sobre o que fazer para ser uma pessoa boa ou o que fazer para buscar esse bem. Qual seria o sinônimo do bem? Enfim, todas essas questões em que surgem a partir desses questionamentos filosóficos. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo na página 13, na página 14, e depois eu vou passar a atividade. Então, inicialmente aí na página 13, ele vai trazer algumas perguntas para que nos traga aí um norte de reflexão a respeito desse conteúdo. Então, essas são as perguntas que eu coloquei aí para vocês. Somos bons ou maus? Então, você já se questionou a respeito dessa pergunta, se somos bons ou maus? Temos escolha nesse sentido? Podemos escolher, de alguma forma, se somos pessoas boas ou más? Podemos nos modificar? A gente pode haver uma transformação em nós? A gente pode incentivar, surgir essa transformação e modificar o mundo em que vivemos. Será que a gente consegue, de alguma forma, transformar esse mundo em um mundo melhor, em um mundo baseado em atitudes boas? Então, essas são algumas perguntas que já inicia o texto para fazer com que desperte aí a reflexão a respeito do bem e do mal. Então, a gente sabe que isso é um tema em que vai trazer diversas opiniões, porque cada pessoa vai ter a sua visão a respeito do que é o bem, do que é o mal, assim como também teve inúmeros filósofos que desenvolveram cada um o seu pensamento a respeito desse tema. Então, em relação a nós também não é diferente. Cada pessoa vai ter a sua opinião a respeito desse tema. Então, será que nós somos naturalmente pessoas boas ou ruins? Então, será que o que a gente pode fazer para que a gente se considere uma pessoa boa? Então, todas essas são perguntas para que a gente reflita. Então, muitos acreditam que aprendendo e seguindo regras morais pré-estabelecidas podemos ser bons. Viver e conviver bem, construindo um mundo melhor. Então, em alguma sociedade, algumas pessoas, elas acreditam que as regras morais pré-estabelecidas, elas conseguem nos nortear a respeito da nossa conduta, principalmente em sociedade. Então, para essas pessoas, seguindo essas regras morais, nós conseguimos, de alguma forma, ser pessoas boas. Vou passar aqui. Então, eu coloquei aí esse questionamento para vocês, porque a partir dessa discussão, eu quero perguntar para vocês, será que
apenas seguindo essas regras, a gente pode se considerar pessoas realmente boas, pessoas que buscam o bem? Tem aqui outras perguntas. Mas será que essas regras morais, elas bastam para que isso se realize? Será que todas elas, no caso as regras, elas são boas e merecem ser aceitas? E quando as seguimos contra a nossa vontade, isso nos torna pessoas boas? Ou sermos bons também depende dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, será que seguir regras é sinônimo de ter atitudes boas? E quando nós seguimos essas regras contra a nossa vontade, seguir regras, leis, obedecer às leis, nem sempre é sinônimo de que você está fazendo a coisa certa. E também até mesmo as regras, nem sempre elas são corretas. Porque, como a gente pode observar, ao longo dos anos, ao longo do tempo, essas regras elas se modificam a todo momento. Então, por exemplo, já existiu uma lei em que legitimava a escravidão, legitimava você explorar pessoas em nome de uma lei. Então, a gente pode ver que essas leis, essas regras, nem sempre elas correspondem de fato a atos bons ou atitudes. Elas se modificam, é por isso que elas se modificam ao longo do tempo. Então, eu coloquei aí, por isso que eu coloquei esse questionamento. Será que ser bom, ele está ligado apenas às nossas ações, os nossos atos ou às nossas atitudes? Será que fazendo sempre, tendo, na verdade, atitudes consideradas boas, isso basta para que seja considerado que nós somos pessoas boas? E quando fazemos essas atitudes, temos essas atitudes de forma contrária, que nós não queremos, que é algo forçado. Então, será que ainda assim conta para que a gente seja considerado uma pessoa boa? E os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, como é que a gente controla? Porque muitas vezes a gente tem uma atitude boa, educada com a pessoa, mas os nossos pensamentos está totalmente diferente daquilo que nós expressamos na nossa atitude. Muitas vezes a gente constrói um pensamento ruim a respeito, mesmo tendo uma atitude considerada boa. Então, será que ser bom é apenas ter esses atos, essas atitudes, ou os pensamentos também contam? Na verdade, seria aí um conjunto para que a gente seja considerado bom. Então, por isso que eu coloquei para vocês e quero que vocês reflitam sobre. Então, passando aí na página de vocês, na 14, vai trazer aí uma ideia sobre essa bondade e também sobre a maldade no ser humano. Então, será que essa busca do bem e do que é bom é algo natural de todo ser humano? Talvez se a gente for pensar de forma individual, de forma em que eu vou buscar o bem para mim mesma, a gente pode considerar que seria algo natural, porque ninguém quer algo ruim para você mesma. Mas será que se fôssemos aplicar esse questionamento em relação a outras pessoas, será que seria algo natural de todo ser humano buscar o bem do outro? Nós vimos na unidade passada que existem sim pessoas que se dedicaram a vida inteira a buscar o bem para o outro, não só para si, mas principalmente para o outro. Buscava esse bem que fizesse com que chegasse ao maior número de pessoas possíveis, como vocês viram na unidade passada. Então, coloquei esse texto para vocês também. É uma maneira básica em que usamos a palavra bom, é expressar a aprovação moral. Então, a vida moral, como eu falei antes, né, seguindo regras morais, muitas vezes é sinônimo de bem
para muita gente. Então, quando dizemos que alguém está vivendo bem ou que viveu uma vida boa, podemos simplesmente dizer que ele é uma pessoa boa. Para muitas pessoas, essa é uma interpretação. Então, alguém corajoso, honesto, confiável, gentil, altruísta, generoso, prestativo, leal, com princípios e assim por diante, ele possui e pratica muitas das virtudes mais importantes. E ele não gasta todo o seu tempo meramente perseguindo o seu próprio prazer. Dedica uma certa quantidade de tempo a atividades que beneficiam outras pessoas, talvez por meio do envolvimento com familiares e amigos, ou através de seu trabalho, ou por meio de várias atividades voluntárias. Então, todas essas são características que muitas pessoas atribuem ao que é ser bom, pelo menos em relação à conduta em sociedade. Então, essa percepção, essa concepção moral da boa vida teve muitos defensores. Sócrates e Platão foram exemplos de filósofos que defendiam uma vida baseada em regras morais, em uma conduta moral boa, seguindo as virtudes, obedecendo a essas virtudes como sinônimo do bem. Então, para o Sócrates e o Platão, essa era a conduta para você chegar a ser bom e ter uma vida boa. Então, Sócrates e Platão deram prioridade absoluta a ser uma pessoa virtuosa sobre todas as outras coisas supostamente boas, como prazer, riqueza, o poder. Então, para esses dois filósofos, todas as outras coisas não tinham importância em relação a você ser uma pessoa virtuosa e seguir uma vida virtuosa. Então, tivemos também outros exemplos de filósofos na primeira unidade, em que vai abordar a questão do bem e do mal. Aristóteles foi um, em que coloca que todas as pessoas, elas buscam o bem naturalmente, são pessoas boas, naturalmente buscam esse bem. Já o Epicuro também falou que havia uma vida boa é você seguir os seus desejos, realizar os seus desejos, evitando dores e frustrações futuras. Então, como vocês podem notar, cada filósofo vai ter aí uma visão diferente a respeito desse pensamento, desse conhecimento a respeito do que é bom e do que é mal. Então, desejar o bem para si é um impulso natural dos seres humanos, como eu falei para vocês. Mas será que podemos dizer o mesmo sobre fazer o bem aos outros? Afinal, vemos exemplos dessa disposição conhecida como bondade, mas também presenciamos o seu inverso, a disposição de prejudicar os outros, conhecida como maldade. Então, será que as pessoas que são consideradas boas e praticam essa bondade é algo natural ao ser humano dela? E para as pessoas que praticam de alguma forma a maldade? Por exemplo, pessoas que exploram outras pessoas ou que maltratam animais indefesos. Por que essas pessoas fazem isso? Será que essa maldade conhecida, nessa disposição, como coloca aqui, de prejudicar o outro, conhecida como maldade, é algo natural dessa pessoa? As pessoas nascem, algumas com uma disposição a ser boa, a praticar a bondade, outras em uma disposição a praticar a maldade. Como é que a gente consegue separar isso? Então, as ocorrências da bondade e da maldade despertam a atenção dos filósofos, promovendo investigações acerca da essência humana. Então, a essência humana é tudo aquilo em que está intrínseco a cada pessoa, em que a gente não consegue desassociar de você. É algo
em que forma a tua identidade, a sua identidade. Então, a partir dessas discussões, muitos filósofos promoveram investigações a respeito dessa essência humana. Então, das relações sociais também e do papel exercido pelas regras morais em relação aos indivíduos e à coletividade. Será que essas regras, elas são mesmo eficazes para promover o bem em relação à sociedade, para despertar o bem nas pessoas? Então, além disso, o assunto pode despertar nossa própria reflexão a respeito da nossa própria conduta e das relações que nos cercam. Então, para além dessas discussões, também pode despertar em nós, e o intuito é isso dessa aula, é despertar em nós essa reflexão. Será que a nossa conduta e as relações que nós estabelecemos com outras pessoas, na nossa casa, na sociedade, será que essas condutas podem ser consideradas boas? As nossas ações podem ser consideradas boas ações? Então, aí na página 14, vai ter um texto em que eu quero que vocês leiam, mas que basicamente fala da inocência de uma criança antes dela conhecer o que é ruim. Então, antes dela crescer e saber, ter a consciência do que é ruim, ela só conhecia o que é bom, as coisas boas. Então, por isso que eu coloquei essa pergunta para vocês. É necessário conhecer o bem para realizar o bem? Será que só realizamos e somos pessoas boas porque conhecemos o bem? Ou é algo natural? Algo que acontece naturalmente a partir de nós, da nossa essência? Então, e se fosse ao contrário? As pessoas que são ruins, que podem ser consideradas pessoas ruins, que cometem algum tipo que tenham uma conduta ruim, será que essas pessoas elas são assim, dessa forma, porque na verdade ela não conhece o bem, ela não sabe o significado do bem? Muitos filósofos também buscaram entender o que significa o bem, o significado do bem. Então, será que essas pessoas elas agem dessa forma porque não conhecem o que é bom, o que é o bem? Então, fica aí essa reflexão, eu quero que vocês leiam para que vocês respondam à atividade. Então, a atividade de vocês vai estar na página 15, questões 1, 2 e 3, e também na página 16, questões 1 e 2. Na questão 2, da página 16, está pedindo aqui um texto argumentativo. Então, eu quero que vocês pensem, reflitam, não só os conteúdos que nós estamos vendo na segunda unidade, mas também na primeira unidade, e formem aí uma reflexão a respeito do que para você significa essa bondade e essa maldade. Então, eu não quero 2, 3 linhas, eu quero um texto argumentativo. Então, argumentem, saibam se posicionar no texto de vocês, coloquem referências, se vocês conseguirem, da unidade 1 e também dessa unidade. Lembrando que é um texto coeso, que tenha argumentos, não é só você tirar um Ctrl+C, um Ctrl+V da internet. Não quero isso, não vou considerar. Então, eu quero um texto que partam do pensamento de vocês, da reflexão de vocês a respeito todo esse conteúdo que nós estamos vendo desde a primeira unidade. Então, desde a primeira unidade, vocês estão vendo reflexões a respeito do que é bom e do que é ruim. Então, já deu para formar um pensamento a respeito sobre isso. Então, eu quero esse pensamento. E lembrando que qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Se vocês tiverem alguma dúvida de como fazer o texto, é só vocês me perguntarem, que eu vou estar lá. Então, por hoje a aula vai terminar aqui. Até a próxima aula. Eu espero que todos fiquem bem. Então, até mais.